Olá, queridos alunos do IECA. Sei que vocês não me conhecem pessoalmente, eu sou a professora Jéssica. Hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre arte e o tema da nossa aula será fotografia. Essa aula vai ser dividida em duas partes e essa daqui é a parte 1. Bom, antes de tudo, vamos recordar qual foi a atividade que eu passei na aula anterior. A gente fez Vocês responderam em algumas perguntas no formulário, e essa atividade foi baseada na atividade 1, sondagem do caderno do aluno, que está na página 102. Então, vocês responderam a 10 questões que tinham aí o objetivo, a finalidade de verificar qual é a experiência anterior que vocês têm com o tema e com a fotografia, ok? Então, a pergunta 1, o que você entende por fotografia? Eu anotei aqui algumas respostas, tá? Então, uma boa parte de vocês disse que não entendem muito, mas que gostariam de aprender. Outra pessoa falou que ela transmite emoções e sentimentos, que é a arte de fotografar, de registrar e reproduzir o que achamos importantes, né? Alguns também responderam que são fotos para recordar momentos do passado, que são momentos capturados no mesmo instante, que é uma forma de registrar momentos únicos, e também teve uma pessoa que disse que é como se fosse uma memória eletrônica. Então, eu gostei bastante aí das respostas de vocês. A pergunta 2. Você já aprendeu ou fez alguma atividade sobre fotografia? Então, 22 de vocês disseram que não e 7 disseram que sim. Então, apesar de alguns de vocês terem tido essa experiência, a maioria ainda não teve, de aprendizado no caso. Na questão 3, o que você aprendeu e como foi essa experiência? Então, esses 7 aí que já tiveram essa experiência deram algumas respostas. Uma de vocês disse que respondeu assim: sou modelo. Assim, sempre que o fotógrafo tira uma foto e me mostra, fala como que é o processo de edição, como posicionar a câmera e sobre a luz. Eu gostei bastante dessa resposta. Infelizmente, eu não pedi que vocês se identificassem no formulário, porque eu gostaria de citar os nomes de quem disse cada resposta, mas é bem legal, tá bom? Essa experiência. Outro disse: aprendi o básico, mas não chegamos a aprofundar no assunto. Outro falou assim: na minha antiga escola, tive uma eletiva sobre fotografia. Aprendi um pouco sobre foco e sobre destaque. Muito bacana. Também teve um de vocês que falou assim: aprendi que iluminação é o melhor aliado para obter um resultado maravilhoso. Com certeza, a iluminação é muito importante na fotografia. Outro disse assim: tive que observar uma fotografia e escrever o que estava acontecendo nela. Essa é uma atividade muito bacana também, né, para fazer a leitura de imagem e também aprender através da observação da obra de outras pessoas, ok? Teve outro que falou assim: aprendi a mexer com uma câmera e aprendi alguns ângulos específicos. E o outro disse: tirei fotos de paisagem. Então, gostei bastante, muito bacana e as experiências que vocês já tiveram com o aprendizado da fotografia. Na questão 4, eu perguntei se vocês têm o costume de fotografar. E 26 de vocês disseram que sim e outros 3 disseram que não. Então, apesar de vocês não terem um conhecimento muito mais específico da fotografia, a maioria de vocês tem o hábito de fotografar. Na questão 5, eu perguntei o que vocês costumam fotografar. E o tema aí que mais vocês costumam fotografar é paisagens, onde 21 de vocês selecionaram ali a caixa de paisagens. 20 disseram que gostam de fotografar a si mesmos. 18 disseram que gostam de fotografar outras pessoas. 16 disseram que gostam de fotografar animais. 11 responderam que gostam de fotografar objetos. E também teve outras duas respostas. Um disse que gosta de fotografar tudo. E uma de vocês disse que gosta de fotografar meus desenhos e maquiagens do curso. Muito bacana também. Na questão 6, eu perguntei se vocês têm o costume de imprimir fotos, tá? 23 disseram que não e 6 responderam que sim. Então, a maioria não tem o costume de imprimir fotos. Na questão 7, eu perguntei se vocês possuem fotos impressas em casa. E 26 disseram que sim e 3 disseram que não. Então, apesar de vocês não terem esse costume de imprimir fotos, a maioria de vocês possuem fotos impressas em casa, provavelmente fotos mais antigas aí tiradas da família. Na questão 8, você conhece algum fotógrafo famoso brasileiro ou internacional? Então, aí, alguns de vocês responderam, né, 16, disseram que não conhecem ou que não se lembram, tá? E dos que responderam que conhecem, 4 citaram Sebastião Salgado, 2 citaram Annie Leibovitz, também citaram aí Manu Ornelas, Luiz Dan, Evandro Rocha e Luísa Reis. Então, muito bacana aí os artistas que vocês conhecem.
9. A questão era, por meio de filtros ou aplicativos, é possível transformar as imagens, fazendo criações e intervenções sobre elas. Você costuma utilizar esse recurso? Quais? Então, 6 de vocês disseram que não costumam utilizar esse recurso, porque preferem fotos mais naturais ou não têm esse costume mesmo. Tá? E os que responderam que sim, citaram alguns aplicativos. O mais citado foi o PixArt, outros também citaram Photoshop, Lightroom, Snap, Instagram. Alguns deram algumas outras respostas, né? Como gosto de suavização de face, correção de luz, gosto do filtro chamado Jakarta. Outros disseram que gostam de brincar com as cores, gostam de filtro de cores ou que gostam de outros aplicativos de celular. E na última questão eu perguntei como você costuma armazenar suas imagens, tá? E a maioria aí respondeu que gostam de álbuns virtuais e alguns também gostam de álbuns físicos. Então, 28 selecionaram aí virtuais e 8 também selecionaram os álbuns físicos. Então, essas aí foram as respostas da atividade 1 que a gente fez sobre as experiências anteriores com relação ao tema da fotografia. Bom, então vamos para os assuntos da aula de hoje. Hoje nós vamos abordar momentos marcantes na história da fotografia. Então já pega papel e caneta e anota tudo que você achar interessante ou qualquer dúvida que você tiver. Se por um acaso você não tá com papel por perto, pausa o vídeo, vai lá pegar, depois volta, para depois a gente poder conversar sobre tudo que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, sobre a história da fotografia, como eu disse, será uma breve história, tá? Porque existem muitos assuntos para a gente abordar sobre fotografia, muitos fatos históricos, muitos processos, que infelizmente a gente não consegue abordar tudo em uma única aula, tá? Então, eu vou focar aí em alguns pontos mais interessantes, mais importantes e que estão lá no texto que eu enviei para vocês, ok? Mas eu vou citar aí no meio alguns textos e alguns vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem aí depois quiser se aprofundar mais em alguns outros assuntos, tudo bem? E como tudo começou? De onde veio a fotografia? Bom, a fotografia, ela parte de um processo físico que se chama câmara escura, tá? Esse processo, ele já é bastante antigo, algumas pessoas atribuem ele a Aristóteles, outras dizem que ele já existia no Antigo Egito, mas o que a gente sabe é que a câmara escura, ela é uma espécie de caixa, onde você faz um pequeno buraco, né? Por exemplo, aqui, nessa caixa, onde tem um pequeno buraco e não entra luz por nenhum outro lugar a não ser por esse buraco. E assim, tudo que está refletido lá fora, né, a luz entra por esse buraco e tudo que está lá fora é refletido lá dentro, só que é de forma invertida. Então, inverte o lado e também a imagem fica de ponta cabeça. Esse experimento ele já é bastante antigo e ele também era usado na arte, por exemplo, para se copiar desenhos, né? Muitas pessoas usavam para copiar a imagem que estava na frente em uma superfície de papel. Então, essa era a única forma que existia de se fixar uma imagem da câmera escura, tá? Copiando essa imagem em um outro lugar. Ninguém ainda tinha conseguido fixar essa imagem de forma permanente. E para vocês se aprofundarem nesse assunto, eu deixo como sugestão o canal Manual do Mundo de Iberê Camargo. Com certeza a maioria de vocês já conhece ou já ouviu falar. E lá tem diversas experiências feitas com a câmera escura. Tem essa daqui, né, da câmera escura com lente, em que vocês vão conseguir fazer uma espécie de câmera fotográfica, em que vocês não vão fixar a imagem, mas vocês vão conseguir ver a imagem até focar. É bem legal e é bem fácil de fazer. Tem essa experiência do cinema na caixa também, que é bem legal. E eu fiz uma parecida, tá? Que é essa daqui. Só que como eu não tinha uma caixa tão grande, eu peguei uma caixa de papelão simples, tá? Eu vedei todas as partes por onde pudesse entrar luz com fita isolante. Fiz um furinho. Não sei se dá, acho que não vai dar pra enxergar. Eu fiz um furinho bem pequenininho. Quanto menor o furo, melhor a resolução da imagem lá dentro. E lá dentro eu coloquei uma folha de papel, tá bom? Lá dentro uma folha de papel, do lado contrário do furo. Só que, né, eu fiz essa caixa pensando em enfiar na cabeça. E como entra a luz por baixo, a hora que você coloca na cabeça, eu cobri com uma blusa de frio como essa daqui. É importante que a blusa de frio seja bem escura, ou pelo menos seja preta, ou pelo menos bem escura, e que tenha zíper, tá? Como essa daqui, porque aí você consegue abrir pra conseguir colocar a cabeça lá dentro, tá? Então você reveste ela, né, do lado que tá aberto, pra você conseguir impedir a entrada de luz por baixo, né? E aí você vai num lugar bem iluminado, coloca a cabeça lá dentro
é bem esquisito, mas é muito legal a experiência. Você coloca a cabeça lá dentro e aí você deixa o furinho pro lado de trás, tá? E a folha sulfite na sua frente. E deixa sempre o furinho mais pra cima, né? Pra sua cabeça não tampar a entrada de luz. E aí você vai conseguir enxergar tudo que tá lá fora na sua frente, só que de ponta cabeça e invertido. É muito legal essa experiência, eu recomendo que vocês façam ou que vocês assistam os vídeos aí do Iberê e façam pelo menos uma das experiências que eu tenho certeza que é muito legal. Além de vocês entenderem melhor como funciona o processo da câmera escura, vocês com certeza vão se divertir bastante. E como eu disse, essa experiência é bastante antiga, mas até o momento ninguém tinha conseguido fixar a imagem da câmera escura de uma forma permanente. O primeiro a conseguir essa proeza foi um francês chamado Joseph Nicéphore Niepce, tá? Que em 1826 ele conseguiu a primeira imagem de uma câmera escura fixada permanentemente. Essa imagem existe até hoje e é considerada a primeira fotografia do mundo, tá? Que é uma imagem aí da sacada do quarto dele, tá bom? Ele chamou esse processo de heliografia. E como que ele fez para conseguir? Ele pegou uma caixa aí de madeira, né, uma câmara escura com um orifício, e ele lá dentro colocou uma placa de metal, de um metal que se chama estanho, e ele cobriu com betume, porque o betume é uma substância sensível à luz, né? Uma substância fotossensível. Só que para ele conseguir que essa imagem se fixasse nessa placa de uma forma permanente, ele precisou deixar a caixinha lá paradinha durante 8 horas, ou seja, a fotografia dele, né, a heliografia, precisou de 8 horas de exposição para ser fixada, tá bom? É bastante tempo. Então ele ainda não conseguia comercializar as heliografias. Foi um experimento físico muito bacana, foi a primeira fotografia do mundo, mas ainda não tinha uma serventia comercial. E o que ele fez então? Para que ele conseguisse, né, avançar nesse processo, ele se juntou a um outro francês que se chamava Jacques-Louis Daguerre. Então, juntos, o Daguerre e o Niepce começaram aí a pesquisar uma forma de diminuir o tempo de exposição para que pudessem comercializar as heliografias. Só que no meio do processo, o Niepce acabou morrendo e o Daguerre continuou as pesquisas e finalmente ele conseguiu diminuir esse tempo de exposição, mudando algumas coisas, né? Ao invés de ele usar uma placa de estanho, ele usou uma placa de cobre, e ao invés de cobrir com betume da Judéia, ele cobriu com iodeto de prata. Então, e assim ele conseguiu diminuir esse tempo de exposição para 15 minutos. Só que dizem as más línguas que o Daguerre ele foi meio sacana. Como o Niepce tinha morrido, ele não atribuiu a Niepce aí a participação no invento, e só depois de muito tempo que se descobriu que na verdade a primeira fotografia do mundo tinha sido tirada pelo Niepce, tá bom? E o Daguerre, ele chamou aí o invento de daguerreotipia, tá? E ele chamou a câmera escura usada para tirar a imagem de daguerreótipo. Então, a partir desse momento, era possível, além de fixar permanentemente uma imagem da câmera escura, comercializar essa imagem. Aqui nós temos um exemplo de uma daguerreotipia, e se vocês observarem, essa imagem ela está numa placa de metal e ela não é uma imagem totalmente positiva. As daguerreotipias, dependendo do ângulo que você olhava, elas eram mais negativas ou mais positivas, tá bom? Mas era possível, se a pessoa ficasse bem paradinha durante os 15 minutos de exposição e tivesse uma iluminação bem legal, conseguir detalhes bastante específicos, tá bom? Aqui a gente tem um daguerreótipo, tá? A gente pode observar aqui o orifício por onde entra a luz e aqui o local onde eles colocavam a placa de metal. E para que eles conseguissem ficar aí bem paradinhos durante todo o tempo de exposição, muitas vezes eram utilizados aparatos, como isso aqui, né? Um apoio aqui de cabeça, né? Ou às vezes um apoio de braço, para que as pessoas conseguissem ficar os 15 minutos da exposição ali bem paradinhos e a foto não borrasse, ficasse com mais detalhes, tá bom? Daí que vem a expressão posar para foto. E na mesma época em que Daguerre estava fazendo aí as pesquisas com o daguerreótipo, no Brasil, um outro francês se chamava Hércules Florence e morava em Campinas, aqui no estado de São Paulo, também estava fazendo experimentos com a câmera escura, e ele conseguiu resultados até mais avançados do que os resultados conseguidos por Daguerre. Só
que as pesquisas do Hércules se perderam aí no tempo e só foram redescobertas nos anos 70 por um outro fotógrafo chamado Boris Kossoy, tá bom? E uma coisa muito interessante da gente saber é que o Hércules Florence foi o primeiro a se referir ao processo aí, ao resultado do processo da fixação da imagem da câmera escura como fotografia, que seria, né, o desenho feito pela luz. Até então, não era possível reproduzir as fotografias, né? O daguerreótipo, ele fazia uma imagem única numa placa de metal, onde não era possível passar essa imagem para um outro lugar, para um papel, para um jornal, para um livro, para uma revista, e nem era possível fazer cópias dessa imagem, tá? Mas na mesma época, um inglês chamado William Fox Talbot, ele começou a fazer vários experimentos em que foi possível pegar essas imagens, ele colocava uma substância fotossensível aí, embebia um papel, uma substância fotossensível, colocava lá dentro da câmera escura e ele conseguia uma imagem negativa e depois conseguia copiar essa imagem de forma positiva, tá? E aí outras pessoas foram avançando aí nas pesquisas até que eles finalmente conseguiram, né, através dessa técnica dos negativos, fazer várias cópias das imagens e também passar elas para livros, para jornais, para revistas no papel, tá bom? Aqui eu só coloquei um exemplo aqui desse bebezinho lindo que quer participar da aula, da imagem dele em negativo, tá? Só para vocês verem, esse efeito negativo, ele veio da fotografia analógica, e a gente tem ele como um filtro de foto, né? E a imagem aí invertida em positivo. Então, primeiro se conseguia a imagem em negativo e depois fazia essa cópia dela em positivo, e aí através desse negativo era possível fazer várias e várias cópias das fotografias. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo explicando melhor como que é esse processo aí de revelação dos negativos, porque é um processo mais complicado aí para eu conseguir explicar direitinho, detalhe por detalhe, numa aula só, tá bom? E até então, como vocês puderam perceber, ainda não existia a fotografia colorida, né? Todas as imagens que era possível fixar eram em preto e branco. O primeiro a conseguir uma fotografia colorida foi o físico escocês James Clerk Maxwell e seu assistente Thomas Sutton, que em 1861 eles fizeram um experimento físico aí onde eles conseguiram a primeira fotografia colorida. É um experimento físico também mais complicado e ainda não era possível, assim, tirar a foto com um único clique. Eles colocaram uma cor em cada lente, depois juntaram as imagens e aí conseguiram um resultado que também não era tão fiel à imagem real. Eu vou deixar um texto aí na descrição que explica melhor como que foi esse processo, tá bom? Mas somente então em 1903 que realmente foi possível, aí, com um único clique, conseguir uma imagem colorida, que foi pelo método autochrome Lumière, que eu também vou deixar aí na descrição um texto explicando melhor como que é esse processo, porque se eu for explicar aqui a aula vai acabar ficando muito longa. Mas qualquer um que quisesse aí ter uma fotografia, tirar uma fotografia, precisaria necessariamente contratar um fotógrafo, porque as câmeras fotográficas, elas geralmente eram muito pesadas, eles necessitavam de outros aparatos para serem usados em conjunto, e não era tão simples assim ter um desses. Só quem que realmente quisesse trabalhar profissionalmente iria adquirir todos esses aparelhos. E contratar um fotógrafo também não era algo tão barato, por isso a fotografia não era muito acessível, nem todo mundo podia ter uma fotografia em casa. Essa realidade só começou a mudar com a invenção das câmeras portáteis. Uma das primeiras foi a Kodak Box Brownie, que ela teve milhões de unidades produzidas entre 1901 e 1935, tá bom? E essas câmeras, elas conseguiram popularizar mais a fotografia, né? A partir de então, uma pessoa comum conseguiria fotografar mais as suas festas, o seu cotidiano, as suas viagens. Essas câmeras, elas usavam dentro delas rolos fotográficos. Não sei se vocês já viram um desses rolos de negativo, né? Mas eles iam girando aí, conforme você ia clicando, eles iam girando e colocando um novo espaço ali para gravar a sua imagem, tá bom? E tinha uma quantidade limitada de cliques aí, né? Não era como hoje que você tira 500 fotografias para salvar 10 que você mais gosta. Então, como essa quantidade ela era limitada, você precisaria pensar muito bem no que você ia fotografar, né? Se você fechasse o olho na fotografia, perdeu uma. Se você errasse, fotografasse sem querer, perderia mais uma, tá? Então as pessoas tinham um pouco mais de atenção exatamente no que elas escolheriam para fotografar. Aqui tem um exemplo aí de uma fotografia, de uma câmera fotográfica mais atual, né, analógica, que usava um filme fotográfico. E é interessante dizer que muitas pessoas, às vezes elas compravam um filme, tiravam as fotos e não conseguiam revelar. É o caso, por exemplo, do meu pai,
né? Muita gente aí tem filmes fotográficos guardados que acabaram não tendo condição de revelar. Então eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo que mostra como digitalizar filmes fotográficos para você conseguir salvar aí as fotografias que estão guardadas e você muitas vezes nem faz ideia de que foto que tá naquele filme, tá? Eu não testei ainda, não sei se dá certo, tá bom? Mas eu vou deixar o link aí para quem quiser tentar salvar aí as fotos guardadas nos filmes fotográficos, tá bom? A primeira câmera digital, ela só foi inventada em 1970 e ela só se popularizou nos anos 90. No Brasil, até mais tarde que isso, tá? E só mesmo a partir da câmera digital que a fotografia realmente aí ficou ainda mais acessível. Eu vou deixar no link, na descrição aí também, um link que vai que conta um pouquinho da história da fotografia digital, que é mais complicado, também não vou abordar muito sobre ela aqui, e também uma história aí que a Kodak ela foi a primeira a ter acesso, né, a criar uma câmera digital, só que eles não quiseram investir na ideia, porque eles eram os maiores produtores de filme fotográfico, eles acharam que isso iria prejudicar o mercado deles, que não seria algo que seria tão legal assim para eles, e eles acabaram perdendo uma ótima oportunidade de mercado. Vou deixar aí o link que conta um pouquinho dessa história, tenho certeza que vocês vão gostar. E se a câmera digital possibilitou a popularização da fotografia, a partir do momento, nos anos 2000, em que ela foi introduzida nos celulares, essa popularização foi ainda maior, né? Esse modelo da foto é um modelo da Samsung, que é o SCH-V200, que foi um dos primeiros celulares com câmera do mundo, tá? E o mais legal é que hoje em dia, né, os celulares eles foram se avançando e hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a um celular com câmera. Ainda mais com o advento aí das redes sociais, como o Facebook e o Instagram, é praticamente impossível a gente imaginar a nossa vida sem ter acesso a uma fotografia, né? Sem ter acesso a uma forma de fotografar. Como vocês mesmos aí colocaram lá na atividade que vocês fizeram na semana passada, praticamente todos vocês têm aí o hábito de tirar fotos com o celular. Então, a fotografia no celular ela é uma parte muito importante aí, muito significativa do cotidiano de praticamente todo mundo. E para finalizar a parte 1 da nossa aula sobre fotografia, né, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês que primeiro vocês devem procurar com os parentes de vocês, com os pais, com os avós, com os tios, fotografias aí antigas tiradas de forma analógica, tá? Podem ser fotografias preto e branco, colorido, fotografias aí dos seus parentes mais velhos ou até de vocês mesmos quando eram pequenos. Vocês vão escolher aí, né, na parte 2 da atividade, as fotografias que vocês julgarem mais interessantes, vão digitalizar ou tirar foto da foto e vão me enviar lá no Classroom contando a história de cada uma dessas fotografias, tá? Pode ser uma ou mais fotografias aí que vocês julgarem interessante, vocês me enviem, faz um textinho contando a história daquela foto e na terceira parte da atividade, né, eu quero que vocês sugiram aí formas que a gente poderia fazer uma exposição virtual dessas fotografias. Pode ser numa página no Facebook, no Instagram, num blog ou alguma outra sugestão aí que vocês tiverem. A plataforma que for mais sugerida vai ser a que a gente vai utilizar para fazer essa exposição, tá bom? Então, mão na massa, vamos fazer essa atividade aí. Eu vou deixar lá no Classroom tudo certinho, a explicação e a data que vocês devem entregar, ok? E para finalizar, recordando tudo que a gente viu hoje, nós vimos que a fotografia é um processo físico-químico que se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo pelo trabalho de várias pessoas, né, como Niepce, como Daguerre, vindo a partir aí da câmera escura, até se tornar digital e finalmente ser integrada aos celulares, sendo hoje parte muito importante do nosso cotidiano, ok? E na parte 2, né, da nossa aula sobre fotografia na semana que vem, nós vamos ver aí um pouquinho da fotografia como arte, respondendo a questões como a fotografia é arte, como que a fotografia influencia na arte, né? Vamos conhecer também alguns artistas fotógrafos, ok? E também vamos abordar um pouquinho da fotografia como profissão, já que vocês estão no ensino médio, é importante vocês conhecerem mais esse aspecto profissional também. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.